bom que estamos aqui novamente para o nosso encontro com a Palavra de Deus semanal. É bom estarmos juntos de maneira virtual para celebrarmos a igreja verdadeira, aquela que não desaparece porque o templo está fechado. A igreja verdadeira, a igreja da fé, a igreja que se reúne em volta da Palavra de Deus, que se encontra também na oração conjunta por cada um de si e pelo mundo, a igreja que caminha junto, ainda que separado. É bom ter você aqui com a gente. O texto que nós nos propomos a estudar para esse final de semana é da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versos 1 a 8. Eu gostaria de ler para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O apóstolo Paulo começa esse trecho da sua carta aos Romanos dizendo: rogo-vos, pois. Eu quero firmar um pouquinho essa palavra pois, porque ela identifica uma conclusão. Isso significa que tudo que o apóstolo falou até aqui, sobre a justificação da fé, sobre o universo que aguarda a redenção, sobre o final dos tempos, sobre toda a sua teologia que ele tentou apresentar para os romanos. Então agora, nesse momento, ele diz: então, eu peço a vocês que apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Ora, nós não devemos confundir esse sacrifício feito por cada um de nós, ele diz que é o culto racional, que esse culto prestado a Deus seja como um sacrifício que Jesus fez pelo perdão dos pecados. Não, de maneira alguma. Esse sacrifício que nós fazemos é como no Antigo Testamento havia os sacrifícios por ação de graças. Nós já tínhamos recebido alguma coisa de Deus. A pessoa já tinha sido abençoada e ela queria agradecer a Deus. E a maneira que o cristão agradece a Deus é oferecendo a sua vida. E eu acho interessante que o apóstolo use a palavra corpo, porque ele não está dizendo apenas o meu interior, o meu encontro com Deus, algo que fica lá nas regiões místicas, mas ele está falando da minha pessoa. Corpo e alma. O corpo não é um invólucro da alma, não é uma prisão para a alma. Nós somos corpo e alma em integralidade. Pois bem, o apóstolo diz que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Veja, não um sacrifício morto, como era no Antigo Testamento com as ovelhas, mas um sacrifício que vive. E de que maneira isso pode ser feito? Ele diz: não vos conformeis com este século. A palavra conformar, ela traduzida lembra tomar a forma, amoldar-se. E o que o apóstolo está dizendo para nós é que quem oferece o seu corpo como sacrifício vivo não toma mais a forma do mundo exterior. Ele não vive mais da mesma maneira que as outras pessoas vivem. Por quê? Porque ele tem a sua mente renovada. De que maneira isso acontece?
Ora, você vai estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo age em você para obedecer a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus a sério e, de repente, você percebe que os seus valores não são mais os valores que graçam no mundo. Você pensa diferente. Você pensa a partir da palavra de Deus. Não vale mais simplesmente o que você acha certo ou o que as outras pessoas acham certo, mas vale para você o que a palavra de Deus diz. Essa é a renovação da mente. Isso é ter a mente de Cristo, como diz em outro texto. Isso é ter a mente renovada pela palavra de Deus. E esse é o sacrifício vivo. E quando finalmente o cristão, ele faz esse sacrifício, quando ele tem a mente renovada, então ele pode ser igreja de Cristo. Mas veja de que maneira o apóstolo fala da igreja de Cristo. Ele diz: cada um pense de si com moderação. Isso ele não está falando apenas para a nossa autoimagem, que às vezes pode ser positiva demais. Às vezes a gente se considera por demais importante, mas ele está falando em relação aos dons que ele vai explicar agora em seguida, que ele vai citar. E ele vai dizer que cada cristão, ele recebe de Deus ao menos um dom para trabalhar na sua igreja. Portanto, de antemão nós temos que dizer, a igreja é um lugar de trabalho. Filho de Deus é filho enganjado no trabalho. A imagem de que nós vamos à igreja para ser servidos apenas e saímos de lá e nossa obrigação com a igreja acabou, nossa obrigação com Deus acabou, é por demais limitada, falha, pobre. Porque Deus dá a seus filhos dons para que eles exerçam para dentro da igreja. O apóstolo Paulo quer dizer então com essa imagem que cada um deve ter de si, que não considere o seu dom como superior ao do outro. Nessa lista de dons que ele vai fazer agora em seguida, ele vai citar 7 dons. Não há uma hierarquia. No reino de Deus não é assim que nós temos, como nos governos seculares, o presidente, os seus ministros, secretários e assim por diante, e cada um obedece ao que vem acima de si. Na igreja os dons são concedidos para a edificação uns dos outros. Portanto, se você tem um dom específico, não julgue que o seu dom é maior do que o outro, que isso te faz melhor do que o outro, que você tem superioridade por exercer um dom que o outro não exerce. Tem dons que na igreja aparecem mais, outros ficam em silêncio, mas todos os dons são vindos de Deus, são bons e são de mesmo valor. O exemplo que o apóstolo Paulo dá para explicar isso é a analogia com o corpo humano. Olha, no corpo humano nós temos uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, os órgãos todos, coração, o cérebro, o olho. Nenhum deles é mais importante do que o outro. O pé não pode dizer para a mão, olha, eu sou mais importante, porque se não fosse eu, você não caminhava. E a mão vai dizer para ele, olha, se eu não calçar o teu sapato, você também não caminha nos espinhos. Então, nós somos codependentes um do outro. Nós precisamos, cada um do seu irmão que exerce o dom. Em seguida, o apóstolo Paulo vai listar 7 dons. Nós não devemos pensar que essa lista de 7 dons, que ela vai esgotar os dons, porque o Espírito Santo é extremamente criativo e conforme a época e a necessidade, ele concede os dons de maneira diferente. Aliás, também há listas de dons em 1 Coríntios, em Efésios, e lá a quantidade de dons é diferente, a qualidade também é diferente. Portanto, o apóstolo está explicando para nós aqui apenas os dons que lhe vêm à mente nesse momento para exercício da igreja de Romanos. Outra coisa que nós temos que ter em consideração, antes de falarmos sobre os dons propriamente ditos, é que no tempo do apóstolo Paulo, a igreja não tinha o formato que nós temos hoje. Hoje nós nos reunimos num templo, nós temos uma cerimônia com uma liturgia específica. No tempo do apóstolo Paulo, as reuniões eram feitas nas casas e elas tinham um formato parecido com o da sinagoga.
porque eles eram judeus, vieram do judaísmo e moldaram o formato da sinagoga para o formato cristão, com melhorias, com qualidades novas. Então ele vai falar, por exemplo, do que exerce profecia. Profecia não é mais como no Antigo Testamento, quando alguém recebia uma palavra de Deus em sonho, em visão, e era mandado dizer para o povo. O profeta do Antigo Testamento, ele dizia assim diz o Senhor. É a palavra que o Senhor deu a ele. Mas o profeta do Novo Testamento também é aquele que diz assim diz o Senhor, mas ele aponta para a Bíblia, para a palavra revelada de Deus. Então nós podemos entender que o profeta no Novo Testamento é o que proclama a palavra de Deus, é o que prega a palavra de Deus. E isso abrange não só o pastor, mas também qualquer cristão que prega a palavra de Deus, seja no seu ambiente de trabalho, na sua família, no seu vizinho. Isso tem pessoas que têm o dom da pregação, isso Deus lhes concede, é o chamado de dom. Logo, em segundo, o apóstolo Paulo vai falar dos ministérios, ou a palavra grega que é usada ali é diaconia, é o servir ao próximo, é dar atenção ao próximo, é cuidar. Eu vejo também que diaconia tem muito a ver com os pequenos trabalhos que muitas vezes ninguém quer fazer. Trabalhos humildes, de limpeza, trabalhos de adaptação do local, tem a ver com lavar os pés. Sim, isso é o trabalho da diaconia. Depois ele vai falar sobre o trabalho da exortação. Exortar aqui, nesse sentido, tem a ver com animar, tem a ver com motivar e tem a ver também com corrigir na palavra de Deus. São aquelas pessoas que Deus coloca no nosso lado que nos fazem mais cristãos do que a gente é. Que dizem, olha, presta atenção na palavra de Deus, olha, ela manda que nós façamos isso. É aquela pessoa que você procura para dizer, será que eu estou certo na minha maneira de decidir, de viver? E ela vai te auxiliar, ela vai te dar o seu próprio exemplo pessoal. Depois, de novo de maneira prática, o apóstolo vai falar daqueles que contribuem financeiramente. É daqueles que dão com generosidade, é aqueles que colocam a mão no bolso para que a coisa aconteça na igreja. Interessante, nós costumamos achar que dinheiro é um assunto que não deve ser tratado na igreja, mas para o apóstolo Paulo isso é um dom, contribuir. Isso não quer dizer que só quem tem dom deve contribuir, todos devem contribuir para a sua igreja, mas tem aqueles que de repente Deus colocou numa situação financeira melhor, ou que tem no coração vontade de contribuir, como aquela viúva fez, ela deu as moedinhas, era tudo que ela tinha, e que eles dão com generosidade. Um amigo meu diz que o último lugar convertido por Deus é o bolso. Eu acho que ele tem razão, porque quando a gente consegue usar os próprios bens em benefício da igreja, em benefício dos meus irmãos, é realmente algo milagroso, é algo que Deus faz na gente. E ele aconselha a essas pessoas que façam com alegria, que deem com alegria. Não deem assim com, eu sou obrigado a cumprir a minha obrigação, né, com a minha igreja, mas deem com alegria. Veja o que Deus tem feito na sua igreja, de que maneira Ele tem te abençoado e abençoado outras pessoas. Depois, ele vai falar também daqueles que ensinam. São aqueles que se dedicam ao estudo aprofundado da palavra de Deus e aqueles que ensinam aos outros. Não é a proclamação da palavra, não é a pregação da palavra, mas é aquele ensino fundamentado, aquele ensino minucioso, aquele ensino dedicado à palavra de Deus e que leva outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus em profundidade. Eu creio que nesse dom estão as pessoas que fazem estudo bíblico, as pessoas que têm trabalho com crianças, que ensinam a palavra para eles, para jovens, são o dom do ensino. São não só aqueles que estudam a palavra numa faculdade de teologia, mas aqueles que têm um amor profundo pela palavra de Deus, pela Bíblia. Também o apóstolo Paulo vai falar sobre aqueles que presidem, e aqui vem diretamente a imagem da sinagoga. O presidente da sinagoga era aquele responsável
pela sinagoga, pela sua organização física, pelos seus reparos, mas era também aquele que era apontado na cidade como sendo um justo, uma pessoa que procura Deus, uma pessoa que serve de exemplo. Então ele era a vitrine para a comunidade. E aquele que preside as nossas comunidades, seja no presbitério, seja nos conselhos, eles têm essa função de ser um bom exemplo para os de dentro e para os de fora. A esses o apóstolo diz que tem que exercer o seu dom com diligência, ou seja, com constância, com cada vez mais vontade, com cuidado. E por último, mas não é menos importante, aqueles que exercem misericórdia. Essas são as pessoas que não conseguem ver o outro em necessidade. São as pessoas que olham para a pessoa que está doente, que está com problema financeiro, que está necessitado, que vive numa situação ruim e o coração lhe dói. E ele não consegue ficar alheio ao problema dessa pessoa. Todo cristão deveria ser assim. Mas há algumas pessoas que são especialmente dotadas dessa qualidade. O seu coração dói pela necessidade do outro. Então, exerça essa misericórdia com alegria. É o que Deus diz. Esteja junto aos pobres, não é? Muitas vezes nós pensamos que não há pobres na nossa igreja. Talvez seja porque a gente não está olhando direito. Talvez seja porque a gente não se envolve com isso. E assim o apóstolo Paulo fecha esses 7 dons que ele coloca aqui. Ele dá os seus conselhos. Ele diz que nós temos que ser fiéis à nossa fé, devemos trabalhar com dedicação, com esmero, não por obrigação, com diligência e com alegria. Isso é que edifica uma igreja. Sabe? A igreja, como disse, é um lugar para trabalhar, onde você exerce os seus dons. E a igreja cresce no conhecimento do Senhor e cresce também em quantidade, quando os seus membros se entendem como trabalhadores de Deus e não apenas como receptores daquilo que a igreja pode dar. A igreja não é um lugar de prestação de serviço a você ou a mim. Ela é um lugar onde eu presto serviço aos demais. E, em última análise, a gente também pode ver que a igreja não é sustentada por nós. Que ninguém pense que é o esteio da igreja, que sem o seu trabalho, a sua pessoa, a igreja deixaria de existir. A igreja deixa de existir quando Deus sai de lá, quando Jesus não a quer mais, quando a fé não guia mais a sua igreja. A igreja existe por obra de Deus em cada um de nós, por obra de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. E não pelo que eu faço, pelo que eu dou, pelo que eu sou. Portanto, meu querido irmão, ofereça o seu corpo, a sua vida, os seus dons, os seus bens como sacrifício vivo a Deus. Experimente qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Transforme a sua mente. Deixe-se transformar pela palavra de Deus. Não se guie mais pelo que os outros acham certo, mas pelo que a palavra de Deus diz que é verdadeiro. Trabalhe, experimente a vida na igreja, experimente a vida na fé. Que Deus te abençoe. Amém.